Fala pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos à primeira edição do Ponta Solta, a revista eletrônica que pretende fechar ou tentar fechar as pontas soltas pelo mundo, claro que com conhecimento e consciência de classe. Para isso, no programa de hoje começaremos a falar sobre desigualdade social para com diversas minorias. Se liga no que a gente preparou para vocês! Nessa edição, você vai conhecer o projeto Pérolas, que promove a inclusão nas artes marciais para crianças da periferia. Acompanhe também o Fala Mesmo, onde alunos do Centro Universitário Jorge Amado trarão relatos sobre a xenofobia que ocorreu no período das eleições de 2022. No Elefante na Sala, teremos uma belíssima entrevista com o coordenador da coletividade Amado, trazendo seu olhar para a comunidade LGBTQIAP+. Por fim, será escancarado o descaso com a população do subúrbio em relação ao transporte público. Fiquem atentos, o Ponta Solta está no ar! Você sabe o que são projetos sociais? Projetos sociais servem para provar o desenvolvimento social e cultural de um certo grupo de minorias. Hoje, na nossa edição, iremos apresentar para vocês o projeto social Pérolas, onde leva as crianças da periferia da federação às artes marciais, nesse caso, o jiu-jitsu. Nós iremos explorar as suas ambições, seus desejos e como as artes marciais estão ajudando no seu desenvolvimento, com os professores Igor Arcanjo e Ramon, com o mestre Marcelo. Pronto, então o projeto surgiu, porque todo adulto tem obrigação com todas as crianças, independente de ser filho ou não. Então esse é o nosso papel, nossa obrigação social que a gente tem aqui no projeto da Fortaleza e em vários outros lugares. E aqui é um bairro que eu nasci, então isso é uma obrigação minha. Então estamos formando gente da comunidade para dar continuidade no trabalho, que a gente vai mudando, a gente vai em bairros que precisa do nosso trabalho, a gente vai oferecendo o nosso jiu-jitsu de qualidade. Os objetivos do Projeto Pérola sempre foi e sempre será a inclusão social e a transformação social que o jiu-jitsu, utilizado como instrumento de transformação social, vai agir tanto na família, tanto nas crianças que estão com a gente, Aprendem o jiu-jitsu, os princípios, respeito, determinação, foco, E graças a Deus a gente tem trazido esse projeto lindo e dando continuidade, na transformação dessas crianças. Enquanto os coordenadores do Pérolas conversavam com nossa equipe, o professor Ramon ia puxando o treino. E nas imagens podemos ver como ele tem cuidado e carinho com seus alunos, mostrando todos os golpes dessa arte marcial. Foi tipo assim, o professor, ele dava aula lá no resgate, e aí o sonho do mestre sempre foi ter um CT pela região. Aqui o professor me resgatou, e aí comecei mais a treinar, o professor me fez o convite para virar professor do SKID, onde ele tem muita confiança em mim, é a parte que eu tenho que honrar também. E aí meus filhos treinam comigo, com meus primos, tudo família. Nosso objetivo maior é salvar vidas, porque é um bairro de alta vulnerabilidade, então através do esporte a gente compra estudo, higiene, alimentação, que ele leva para casa a alimentação para as mães, já faz uma alimentação só para todos. Então nosso projeto iniciou com o nosso mestre Marcelo Vilas Boas, que ele trouxe essa sementinha aqui para a federação e a partir disso vários campeões foram formados aqui, Como é lidar com crianças aprendendo uma tática marcial nova? É você ensinar e aprender ao mesmo tempo. Qual o segredo do campeão? Cabeça, coração, vontade e desejo. E vem cá, como é que funcionam as aulas aqui, os dias e os horários? Dia de segunda e quarta, às 5. Por que às 5? Porque de manhã não tem aula, A gente bota as aulas durante a tarde, onde todos os alunos possam sair. O que estuda de manhã, estuda de tarde, tá todo mundo liberado 5 horas, aí a gente bota a aula de 5 às 6, 6h30 até 7. O projeto Pérolas está precisando da nossa ajuda. Vê-se que muitos dos alunos não possuem kimono, que é um instrumento importante para a prática da arte marcial. Nisso, os mestres
às vezes dão aquela ajudinha para os alunos. Messias foi um aluno sortudo de hoje que ganhou um kimono do professor. Bom, galera, e nosso projeto hoje, né? Hoje está sem sede, essa sede aqui é emprestada pelo Pai Chico, aqui do Luciano Terreiro, mas devido aos custos, né, que ficou no outro local, então a gente faz um apelo aí pelas crianças, entendeu? O futuro e nossa obrigação social, beleza? Então vamos ver aí como a gente pode fazer para conseguir um espaço melhor para eles, mais adequado, maior, mais amplo, para a gente atender mais crianças. Então, pessoal, a gente conta com sua ajuda porque, como o mestre falou, nosso local antes tinha um custo e hoje, infelizmente, eles não têm condições de manter esse custo. Então, graças ao Pai Chico, que abriu as portas para a gente hoje estar aqui ministrando essas aulas para as crianças, a gente vem fazer esse apelo para vocês que puderem, o empresariado, as pessoas que queiram ser amigos do nosso projeto, certo? Doar, fazer doações de kimono. Vocês viram que muitas das nossas crianças não têm kimono, um tatame maior para a gente poder também trazer mais crianças para poder estar treinando aqui, transformando vidas também através do nosso projeto e também aquela estrutura que nós precisamos, né, para manter. E é isso, pessoal, contamos com sua ajuda. Toda forma de discriminação com minorias étnicas, diferentes culturas ou subculturas são manifestações de xenofobia, podendo se apresentar na sociedade de diversas formas, com estrangeiros, povos de diferentes religiões, costumes ou culturas, cometido pelos comuns nacionais, vitimando pessoas de outras raças ou com traços físicos diferentes. Nossa repórter Rosa Raquel foi até o Centro Universitário Jorge Amado conversar com o pessoal de lá sobre a xenofobia nas eleições. Veja como estava o clima há um mês atrás. Está começando agora o Fala Mesmo, e no programa de hoje vamos falar sobre a xenofobia que ocorreu nas eleições. Vou sair por aí perguntando para alguns alunos e professores da Unijorge o que eles acharam sobre essa situação. Meu nome é Rosa Raquel e eu estou pronta para escutar as suas opiniões. Você acompanhou as eleições? Sim. A gente acompanha as eleições exaustivamente. Foi um processo muito complicado, muito dolorido em alguns momentos, mas importante para a gente sair um pouco mais forte enquanto cidadão. Sim, acompanho as eleições e todo o processo de eleição, divulgação. Um pouco, mais ou menos. O senhor chegou a ver os ataques que alguns eleitores do Bolsonaro fizeram para os eleitores nordestinos do Lula? Sim. Tem sido noticiado bastante isso aí. Vi e achei um absurdo. Porque simplesmente eles têm códigos diferentes dos nossos, convenções de padrões diferentes, eles simplesmente taxam a gente por uma estereotipação completamente errada. Isso acontece bem antes da eleição. Acho que uma pessoa que vota no Bolsonaro e faz campanha para Bolsonaro já tem um pouco de xenofobia, às vezes até morando no Nordeste. Sim, a gente não tem como você ser nordestino, morar na Bahia, estar numa eleição de tantas observações preconceituosas, de tanta sorte, né, de tantas questões distintas, e a gente não observar que, em especial, o preconceito contra o nordestino se mostrou gigante mais uma vez durante uma eleição. Você, sendo nordestina, como se sentiu com esses ataques? É triste, né? Porque, infelizmente, hoje em dia a gente sofre ainda com preconceito de qualquer tipo. Eu me senti completamente ofendida e, ao mesmo tempo, eu simplesmente achei desnecessário, porque isso pra mim é ignorância. Eu fico muito chateado, eu fico muito preocupado, porque é uma escalada que a gente, infelizmente, não rompeu há um mês atrás, né? A gente, de fato, elegemos um outro presidente, mas o resultado do que fica é duradouro. Bastante ofendido e preocupado, na verdade, porque a gente sabe, pelo que a gente tem visto, que esses ataques muitas vezes não ficam só nas palavras, né? Tem cada vez mais partindo para algo físico mesmo. É muito triste que a gente veja isso acontecendo em 2022, né? Quando a gente pensa que as pessoas já teriam informação suficiente para ser mais informadas sobre isso, mas eu acho que mostram também o desafio que a gente tem para superar enquanto país. É que, para além de uma questão de xenofobia, de você olhar com preconceito aquele que é de uma outra região que não a sua, a gente tem que olhar para além. Isso é uma questão de aporofobia também, de
total fobia a pobre, de total fobia a pretos, de total fobia a quem é de comunidade LGBTQIAP+. Não é uma questão apenas regional, é uma questão social, a fratura é muito mais embaixo, a gente tem que ficar atento a isso. Um retrato muito claro da nossa herança muito colonial, de achar que existe um pedaço do país que é melhor, ou uma cultura do país que é melhor, e que, portanto, sabe mais, e que, portanto, tem o direito de decidir pelo país, porque parece que é aí o conflito, né? Em o Nordeste, votando diferente do Sul, do Centro-Oeste, o que dá a impressão é que a decisão de quem é eleito, de quem assume as cadeiras, muda de lugar, e parece que esse lugar não é dos nordestinos, não poderia ser, e por que não poderia ser? Não é isso? Não é burro, ignorante, como foram ditos. As maiores notas do Enem vieram do Nordeste, e a gente está aí provando cada dia mais que, em relação ao Nordeste, a gente está desenvolvido em muitas mais coisas. Se acontecesse um ataque xenofóbico direto a você, você denunciaria? Não sei se eu chegaria a denunciar. Sinceramente, eu acho que não. Deveria. De imediato. De imediato. Primeiro porque é crime. Segundo porque as pessoas precisam entender que as suas ações, quando ilícitas, elas têm uma repercussão negativa. Não há como a gente apenas fechar o olho e achar que está tudo bem. Tem que denunciar, tem que dizer, tem que apontar o erro. E isso não se atém apenas a uma questão de xenofobia. Sim. Tanto comigo quanto com outras pessoas. Acho que o correto é denunciar, independente se foi você atacado diretamente ou outros. Com certeza. É completamente importante denunciar esses atos para que aconteça uma minimização deles futuramente. Porque a xenofobia é um preconceito coletivo, né? É de grupo. Então parece menos importante, mas não é menos importante. Tem que ser combatido de qualquer forma. Sim, denunciaria. Apesar de não saber direito como fazer para denunciar, eu procuraria me informar para poder realizar a denúncia. E isso é uma coisa importante, é muito pouco divulgado onde nós podemos denunciar esses ataques. Muito obrigada pela entrevista. Chegamos ao final do Fala Mesmo. Aqui o que você fala é ouvido. Nos sigam nas nossas redes sociais, estão aparecendo aqui embaixo. Somos universitários cansados com a injustiça, violência e desigualdade que pessoas com desvantagem social passam diariamente. Para além do preconceito contra pretos, pobres e estrangeiros, a nossa edição hoje vai tratar sobre LGBTfobia, que são manifestações de ódio contra gays, lésbicas, bissexuais, transexuais, travestis, dentre outras siglas do LGBTQIA+. Vale ressaltar também que é o 13º ano consecutivo que o Brasil segue sendo o país que mais mata transexuais. Por isso, a nossa revista eletrônica marcou uma entrevista recheada de informações com o diretor do Núcleo Amado, Ângelo Borégio, onde vamos tratar com as problematizações que essa minoria social passa atualmente. Sejam bem-vindos ao Elefante na Sala, o quadro que escancara os problemas que a sociedade insiste em não ver. E o convidado de hoje vai ser o coordenador Ângelo Borégio, da coletividade Amado. Obrigado, um prazer imenso estar aqui com vocês, esclarecendo o quanto necessário sobre as atividades do Núcleo Amado. Para começar, como surgiu o Núcleo Amado? O Núcleo Amado ele surge em 2020 por meio de uma iniciativa da coordenação da Faculdade de Direito, buscando trazer um núcleo que vise responsabilidade social em relação à coletividade LGBTQIAPN+. Essa ideia logo teve como parceria a coordenação de psicologia, e que colocou à disposição, né, da coletividade todos os tratamentos do núcleo de psicologia ofertados pela faculdade. E qual o objetivo da coletividade Amado para as pessoas trans, dentro e fora da faculdade? O objetivo é colocar a coletividade, para a coletividade, todos os serviços da faculdade. Então, nós temos o núcleo de prática jurídica, que vai oferecer os serviços jurídicos para as questões cíveis, para as questões trabalhistas, em que a coletividade ela sofra lesão. A psicologia ela oferece os seus tratamentos, o que adianta demais a vida daquele que já tanto sofreu em razão da sua condição. Em sua experiência profissional, por que as pessoas LGBTQIAP+,
ainda sofrem e sentem dificuldade em se assumirem para a sociedade e para as famílias? Em razão do preconceito, né? O preconceito no Brasil, especialmente com relação à coletividade LGBTQIAPN+, é algo institucionalizado, né? Até em razão da própria história do país. O país é um país que tem, infelizmente, uma tradição extremamente machista, sexista e misógino. Então, é um país que ainda tem muito preconceito. Com relação à coletividade, o preconceito, ele não só ocorre no próprio seio familiar, como ocorre também nas questões profissionais, né? Muitas vezes, e quantos relatos nós temos de pessoas que são demitidas ou que não recebem promoção pelo simples fato de ser LGBTQIAPN+. Então, quais os benefícios o Amado pode dar e oferecer para essas pessoas que sentem dificuldade diariamente e que não têm apoio? O benefício é o tratamento, quando a gente vai falar da coletividade trans, que hoje tem sido o foco do Amado, o tratamento de A a Z, para que ele faça o seu processo de transição com tranquilidade, com acolhimento, respeito, empatia, agilidade e de forma completamente gratuita. E para toda a coletividade LGBTQIAPN+, o atendimento de todos os núcleos responsáveis pela faculdade, de modo gratuito, com acolhimento e empatia. Por que só agora a coletividade LGBTQIAP+, conseguiu ter um lugar de fala? Isso é sistêmico, né? Todas as coletividades em minoria, né, ou que fazem parte das minorias, elas passaram por problemas sérios na sociedade tradicional brasileira para que possam ter um dia voz. Hoje, a coletividade em minoria que passa, né, a ter mais voz é a sociedade LGBTQIAPN+, e mesmo assim a passos muito lentos, né? Ainda hoje nós temos relatos diários de violência e de morte. A coletividade trans é a coletividade que mais morre no mundo. E morre pelo crime de ódio. Então perceba como é grave, e é por isso que o Amado resolveu abraçar com todas as forças a coletividade trans e ofertar de modo empático tudo que a gente pode ajudar para essa coletividade. Chegamos ao fim de mais uma entrevista com Ângelo Borégio e nós do Ponta Solta agradecemos muito a sua participação e voltamos agora com Lucas e Lara. Emocionante! Essa entrevista foi maravilhosa, que continuemos avançando mais e mais na luta contra o preconceito. Bom, e nesse último quadro, preparamos para vocês uma reportagem com o coordenador Gilson Vieira, do Movimento Verde Trem, falando acerca da falta de mobilidade para os povos periféricos e como as obras do monotrilho prejudicaram os moradores da região. História, resistência e degradação. São essas palavras que resumem a nossa matéria de hoje. Inaugurado em 1860, o sistema de trens do subúrbio contava com 10 estações, que ligavam desde o bairro de Paripe até o bairro da Calçada. Hoje desativado pela chegada do VLT, o trem do subúrbio foi o principal meio de transporte para os povos suburbanos. E com essa perda, a dificuldade com a mobilidade urbana foi aumentando. O Ponta Solta convidou Gilson Vieira, o coordenador do projeto Verde Trem, para conversar conosco. Confira a nossa matéria. O trem foi por anos o principal meio de transporte para a população da suburbana. Poderia nos contar um pouco sobre a história desse sistema? Bom, na verdade, a região suburbana ela é ferroviária por causa do trem. A ferrovia foi implantada num projeto inglês de ligar o mar, Baía do Santo, ao Juazeiro, né, Rio São Francisco. E são 162 anos de serviços. E por uma infelicidade, ela é a quinta ferrovia implantada no Brasil, foi desativada no dia 15 de fevereiro de 2021 por uma atitude realmente perversa, desastrosa, de uma situação que deixou os moradores muito prejudicados. Esse trem já chegou a transportar na década de 80 50 mil pessoas com integração de ônibus de calçada Campo Grande, calçada Ribeira.
a uma velocidade de 70 por hora. Além que nós tínhamos trens que ligavam Salvador a Juazeiro, na linha centro, Salvador a Propriar e até Colégio Cidade em Alagoas, na linha norte, e Salvador a Monte Azul, que fazia entroncamento e baldeação para trens que levavam passageiros para o Rio de Janeiro, São Paulo e Minas. Sabemos que o sistema de trem sofria com descaso do governo do estado para dar suporte e manutenção. O que o senhor acredita que poderia ter sido feito para que não chegasse ao ponto de realizar a desativação do trem com a chegada do VLT? Em 2009, inauguraram aqui na Bahia, em Salvador. E, infelizmente, essa mudança de prefeitura para o governo do estado, eles resolveram retirar os trens, deixar rodar somente os mais sucateados, para demonstrar, dizer o quê? Da propaganda, né? O trem, lá vai o trem que o tempo superou. Ora, tempo não supera trem. Trem é transporte do passado, do presente e do futuro. Nós temos, na Alemanha inaugurou agora o trem movido a hidrogênio. Então nós sabemos que isso é futuro. Sabemos que o que é futuro, será futuro no Brasil, já é presente em outros países. Nós temos trens já andando a 700 por hora. O Japão tem um trem-bala desde a década de 60, quando aqui no Brasil estava desativando o trem, no Japão inaugurava o trem a 300 por hora. A gente sempre defendeu que os trens poderiam estar rodando até hoje. No Brasil fabrica veículos VLTs nacionais. Esses trens poderiam estar servindo a população. Além de que houve um prejuízo muito grande porque se perdeu emprego, demitiu 200 funcionários terceirizados, bilheteiros, seguranças e serviços gerais da própria região, que ganham salário mínimo. Nós temos também um quadro da própria empresa, né, que era da União, CBTU, passou a CTB do Estado, também em problema esses anos todos. Hoje não tem obra, não tem trem, não tem financiamento, não tem projeto. Como o senhor enxerga a falta de mobilidade urbana para a população da suburbana? E a perda do trem centenário aflorou ainda mais esse problema, não é? Como ele pode ser resolvido? Bom, a forma imediata para ser resolvido é, de fato, restabelecer a ferrovia, porque a estrutura já está lá, houve o ato desastroso de retirada, mas é mais imediato e mais barato. As pessoas que usavam o trem, essas pessoas, 14 mil pessoas por dia, é porque não tinham poder aquisitivo de pegar o ônibus. O trem custava R$1 para ir e voltar. Não, e sem contar que com a implantação do VLT, a passagem do VLT vai custar a tarifa do ônibus e não mais R$1, que era o trem. Então vai ser uma grande perda para essa população. É outro fator importante que a gente defendia e defende ainda. Quem pegava o trem de Calçada a Paripe, entre as estações, não é justo que pague uma tarifa cheia, uma tarifa integrada. Então nós lutamos por isso, para reconhecer. E lá na região, pior ainda, porque a maioria é uma população de pessoas de trabalho informal. A maioria usava o trem porque tinha esse custo, não tinha como pegar ônibus. Então a situação é caótica, a situação é trágica, porque, um exemplo, o Porto das Sardinhas. 15 toneladas de sardinha, praticamente todos os dias chegavam ali distribuídas por pessoas que iam comprar para se alimentar, e a família, pessoas que iam comprar para vender. Os ônibus não aceitam esse produto por causa do problema, né, do almisca e tudo mais. O trem não, o trem tinha os locais, o pessoal colocava lá e transportava e vendia, distribuía para a cidade esse produto. Então esse pessoal é o mais prejudicado, sem contar os ambulantes, entende? E ainda, além dos ambulantes, tinha o empregado formal, que ele, embora tivesse o Salvador Card, né, o passe integrado, mas ele preferia pegar o trem porque eram 30 minutos de Calçada a Paripe, enquanto que a suburbana engarrafava, levava 1 hora às vezes, e tinha gente, mesmo tendo carro, deixava na estação, pegava o trem, saltava na calçada, pegava outro ônibus, que era mais vantagem. Então, para mim, o modo mais eficiente, mais imediato, mais benéfico é estabelecer a linha do trem, porque, como eu falei, né, vai rodar o trem, o VLT, o trem de passageiro normal, o trem regional, inclusive, tem um projeto da Escola Politécnica que foi aprovado, foi feito pelo Ministério do Transporte, está aprovado um trem de Salvador a Lagoinhas e a Feira de Santana, entendeu? O Ponta Solta agradece muito a participação do senhor. A gente espera de verdade que o governo do estado faça alguma coisa por esse povo suburbano. Muito obrigada, seu Gilson. E encerramos essa matéria com imagens atuais do que deveriam ser as obras do VLT, que resultam nesse descaso com a população suburbana. Nessas imagens podemos ver o que por anos foi o trem do subúrbio, que não só carregou a população, como também carregou uma grande história.
Então é isso, pessoal. Esperamos ter mostrado para vocês e abrir seus olhos sobre as mazelas do nosso estado. E que assim, com esperança, juntos podemos fazer a diferença. Obrigado por terem assistido a primeira edição da nossa revista. Nos siga nas redes sociais, @_pontasolta. E diga o que achou do programa nos comentários. Até a próxima!